Nossa harmonização musical, eu irei tocar uma guitarra com violino. Hoje, meu amigo Notebook não resolveu ajudar, então eu vou tocar a capela só no violino, sem o som de fundo. Quem sabe faz ao vivo. E sozinho, sei. Não é? Quem sabe faz ao vivo.
noite a todos os presentes, boa noite a quem nos acompanha nas redes sociais, sejam todos bem-vindos. Essa semana começamos o 23º mês espírita da região das Agulhas Negras e vamos à programação desse final de semana. Amanhã, no Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, em Itatiaia, temos a palestra do Rony Ricardo, Vós Sois Deuses, a partir das 19 horas, com lanche compartilhado. E domingo, aqui na KS, a partir das 9h30, temos o seminário com Ariston, a importância do movimento de unificação. Então vamos prestigiar, serão todos bem-vindos, todos convidados, prestigiar esse mês inteiro aí de uma programação recheada de boas palestras. Vamos começar com a leitura, fazer a abertura do livro Sede Bons e Caridosos, de Emmanuel Alves da Silva, pelo Espírito Zélia Barbosa, item 35. Sinta-se feliz. Não se coloque entre os infelizes da terra. Saiba que a dor que sente é resultado de seus atos. Saiba somar o bem e a harmonia, para que você possa encontrar a felicidade que é mesmo relativa sobre a terra. E quem mais vive a felicidade, vive o amor, a alegria. A felicidade é o ato de realizar algo para você e em você mesmo. A maior barreira está em você, o querer. Faltando querer, é impossível realizar. Não sabemos o que queremos, porque só somos felizes se compreendem o amor. Se multiplicam o amor, se buscam o amor, se realizam o amor, se fazem o amor com todo o equilíbrio, é com a fé. Mas para isto, temos que ter realizações. E só o trabalho que nos dá a esperança de um futuro feliz quando estamos ligados a Deus. Sejamos felizes com a condição que nós mesmos geramos para a nossa vida. Ser feliz pelo exemplo da felicidade que foi gerada pela vontade de viver. Tenhamos esperança e viveremos a felicidade. Agora vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a imagem do Mestre Jesus. Agradecer pelo dom maior, o dom da vida. Agradecer por termos saúde, que nos permite estarmos aqui hoje. Agradecer a Irmã Esperança, mentora da casa, e a espiritualidade amiga, que nos protege, nos ampara e nos fortalece. Agradecer a Rosângela, que veio compartilhar esse estudo conosco hoje. Assim seja. Assim seja. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite. Sempre é uma grande alegria a gente estar aqui na KS. Deixa eu você mexer. Porque a casa é sua. Sempre muita alegria fazer um estudo aqui na KS, a gente conversar acerca de um tema da doutrina espírita. Agradecemos o convite e vamos tentar fazer aqui o melhor que pudermos, falando hoje sobre a Terra, que é uma escola de espíritos. E por que ela é uma escola de espíritos? Nós vamos conversar acerca deste tema, fazendo uma analogia dos planetas, do desenvolvimento do estudo com o tipo escolar que temos aqui na nossa Terra. Bom, a partir daí, a nossa bibliografia foi o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Vamos começar. Nós hoje temos aqui a Ascensão para a Luz, que é um mapa da evolução espiritual, que é o destino do nosso planeta. Nós estamos aqui e nós somos destinados a chegar aqui, na luz divina, celeste. Seremos espíritos celestes. Quando? Não sei. Depende das nossas escolhas. Depende de como nós vamos fazer todo esse processo evolutivo que nos cabe até chegar lá na divindade. E vamos começar então. Jesus falou que há muitas moradas na casa de meu pai. Está lá em João capítulo 14, versículo 2. O que seriam as várias moradas? Seria o universo. O universo são as várias moradas, né?
E os espíritos são habitados nesses inúmeros planetas, né, que foram criados todos por Deus, todos. O universo não é um espaço vazio, mas um vasto sistema educativo, estruturado em diferentes graus de evolução. Aqui a gente vê os mundos primitivos, prova de expiação, regeneradores, celestes ou divinos, e nós vamos conversar sobre cada um deles. Então, Deus não criou só a Terra, Ele criou o universo como um todo. Esse universo não existe nenhum buraco negro, não existe nenhum buraco nele, está todo preenchido, nem que seja de fluido cósmico universal, mas está todo preenchido. E nós fazemos parte desse sistema. Então, fazemos parte desse sistema e vamos começar então a nossa escala evolutiva. Que a nossa escala evolutiva começa aqui, ó. Fomos criados simples e ignorantes. E aí viemos para uma encarnação como espíritos ainda primitivos, né? Que na escola regular da Terra seria como se fosse a educação infantil. Né? Éramos espíritos primitivos, ainda não tínhamos muita noção de moral, muita não, nenhuma noção de moral, e vivemos toda aquela época, aos poucos fomos descobrindo que se fizesse atrito com duas pedras, a gente ia ter algo quente, né, que aí descobriu o fogo, que bonito, é amarelo, é vermelho, que bonito. Aí, com aquele fogo lá ardendo, ele pegou uma caça, botou lá, aí descobriu o churrasco. Descobriu o churrasco. Nossa, assando essa carninha fica mais gostosa ainda. E assim, nós fomos evoluindo. Quando a gente fala, foram eles, não fomos nós. Nós vivemos lá. É que nós evoluímos. Hoje, nós estamos aqui, nesse planeta de provas e expiações, como se fosse o nosso ensino fundamental. Então, estamos no ensino fundamental. E nós vamos conversar muito sobre cada um deles. Nós estamos querendo passar para o nosso ensino médio, que é a regeneração, o mundo de regeneração. Depois que nós chegarmos lá no mundo de regeneração, passarmos por ele, nós vamos para o nosso ensino superior, que são os mundos felizes. E a nossa pós-graduação serão os mundos celestes ou divinos, lá onde tem Jesus e seus amigos, seus prepostos. A cada jornada evolutiva, nós vamos crescendo até chegar à divindade. Vamos chegar a ser deuses? Não, porque Deus é um só. Nós somos filhos de Deus, vamos ficar próximos, assim como Jesus. Jesus não é Deus. Jesus é filho de Deus. Então, ele é nosso irmão maior e filho de Deus. Nós seremos espíritos superiores como Jesus. Lá no Evangelho está escrito que o processo educativo é uma lei universal. Progridem os seres e progridem os mundos. Ou seja, não é a Terra que vai progredir para um mundo de regeneração. Somos nós que somos habitantes desse planeta, espíritos aqui reencarnados, que vamos nos evoluindo e com ele vamos evoluir o planeta. Nós é que vamos evoluir o planeta. Lá no primitivo, a gente acha que isso é impossível, mas não. Já tivemos lá aquela era mesozoica, gelada, que a gente estudou lá na geografia, que até esqueceu, mas tinha aquele planeta ainda rústico, né, com aqueles animais rústicos, dinossauros, aqueles bichos grandes, e hoje já não existe mais isso. Por quê? Porque aqueles povos rústicos progrediram e progrediram o planeta. Hoje, o nosso oxigênio já não admite animais daquela espécie, não existe mais, né? Só existe carcaça. Então, assim como hoje nós progredimos do primitivo para hoje, nós vamos também progredir esse planeta para a regeneração, que é tão falada, né? Mas nós vamos lá no início da jornada, que é o instinto e a sobrevivência. Aí nós vamos ver qual é a balança, qual é o estágio escolar, a realidade física e a realidade espiritual. A balança.
o mundo primitivo, a ignorância total domina sobre o conhecimento moral. Era só, eles tinham só, assim, é meu, não havia respeito, não havia nada que justificasse aquelas ações rudes, porque eles não tinham, a ignorância era total. Aí é como se tivesse na educação infantil as primeiras encarnações da alma. Hoje nós estamos no mundo de provas e expiações, mas ainda temos alguns irmãozinhos ainda primitivos. Ainda, de vez em quando, a mídia coloca que tem uma aldeia indígena no meio da floresta amazônica que não tem contato com o mundo civilizado, que eles são totalmente avessos à civilização. É uma evolução ainda, um espírito ainda muito primitivo. Como tem dentro da tribo indígena, né, dos indígenas, outros que já evoluíram, que já estudam, que até são formados a nível superior. Então, ainda temos espíritos primitivos, muito poucos, mas ainda temos. É como são as primeiras encarnações do espírito. Ele vai, nessa realidade de mundo primitivo, é o foco exclusivo na conquista do alimento e satisfação das necessidades materiais. Ele só pensa em comer, só pensa em satisfazer as suas necessidades materiais e só pensa em comer. Acho que todo mundo devia ser gordinho naquela época. Porque eles não tinham nenhum tipo de conhecimento moral. Era tudo muito rústico. E a realidade espiritual desses espíritos ainda primitivos? Nenhuma vida moral. Instinto atua como sentimento ou justiça de bondade. Justiça ou bondade. Espíritos recém-criados, puros e inocentes como crianças ingênuas. Nós, como ainda estamos no estágio logo acima do mundo primitivo, a gente ainda conserva dentro de nós esse instinto ainda primitivo. Quando alguma coisa sai do nosso controle, quando alguma coisa que não nos agrada, a gente coloca lá as garrinhas de fora. Por quê? Porque aquele ser primitivo ainda está latente, está pequenininho, mas está. Né? Nós estávamos no primitivo, hoje nós estamos no prova da expiação. Então, o resumo do espírito, quando ele é criado por Deus, é exatamente esse instinto e sobrevivência. Um mundo primitivo, onde os espíritos recém-criados são puros ou inocentes como crianças ingênuas. Existem ainda os planetas assim. Por quê? Porque Deus cria todos os dias espíritos novos. E para ele criar espíritos novos, é necessário que existam ainda planetas primitivos, para que eles possam, assim, começar o seu grau evolutivo. Aí nós chegamos na nossa Terra, que é o planeta de provas e expiações, ou expiações e provas. Qual é a balança do nosso planeta de provas e expiações? O mal ainda domina sobre o bem, ele ainda predomina. O estágio atual da Terra é o aprendizado através da dor e da resistência, porque a gente ainda conserva ainda muito aqueles conceitos primitivos, né? É como se nós estivéssemos no nosso ensino fundamental, a superioridade de inteligência em relação aos mundos primitivos. Então, em relação aos nossos irmãos do mundo primitivo, nós já temos um pouco mais de inteligência. A gente já não pega mais o ser humano pelo cabelo e arrasta pelo chão, não. A gente já conversa, já dialoga, já tem civilidade. E qual é a realidade espiritual do nosso planeta? Espíritos encarnam para expiar faltas e realizar provas. Apesar do progresso, os vícios ainda são numerosos. Nós vamos falar bem sobre provas e expiações. E
Por que isso? Porque quando nós estamos aqui nesse planeta, nós temos o livre-arbítrio, que são as nossas escolhas. A partir daí, nós vamos sofrer provas, se nós passamos e aprendemos a lição, ou vamos ter expiações. Se nós fizemos algo errado, a gente tem que voltar para reparar. Aí volta, faz outra bobagem. Aí volta para reparar. Aí volta, faz outra bobagem. Aí Deus fala, ó, agora não dá, agora você vai ter que reparar de uma maneira mais firme. É quando vem ainda com muitas doenças, muitas deficiências, muitos problemas para que ele possa domar aquele e resgatar aqueles débitos de vidas passadas. O planeta, como é que é o nosso planeta? São muitos habitantes se sentem como estrangeiros no próprio planeta. É engraçado isso, né? Almas expulsas dos mundos melhores em busca de redenção. Como Capela, né? Que é a estrela de Capela, quando se transformou num planeta maior do que a Terra, muitos espíritos que lá habitavam progrediram junto com o planeta, mas outros que ainda não tinham condições de ficar naquele planeta, eles foram distribuídos, digamos assim, em outros planetas em que eles poderiam ajudar com a inteligência, mas que tinham que adquirir moral. É quando temos aqui os exilados de Capela, que é muito falado. São espíritos com uma inteligência muito aguçada, mas com uma moral ainda indigna de habitar num planeta melhor. Eles ajudam aos habitantes desse planeta e, ao mesmo tempo, para eles é um resgate, porque eles não aproveitaram a oportunidade que tiveram. Dando um exemplo, quando esse planeta passar para a regeneração, espíritos como Chico Xavier, Divaldo, Irmã Dulce, Irmã Teresa, são espíritos que vão acompanhar a evolução do nosso planeta. Já espíritos como Fernandinho Beiramar, Marcola e outros dessa estirpe, já não têm condição moral de acompanhar a evolução desse planeta. É quando eles irão reencarnar num planeta parecido com a Terra, mas que eles precisam trabalhar para o progresso dela. E assim aconteceu com o nosso planeta, quando ele foi alçado ao mundo de provas e expiações. Aí nós vamos conversar a mecânica do progresso, entendendo a diferença entre prova e expiações, porque muitas pessoas falam isso em palestras públicas, em estudos, tal. O que seria a prova e a expiação? A prova é a bússola do aprendizado, sinônimo de aprendizado e aquisição de novos conhecimentos, desafios de paciência, tolerância e amor. Não significa necessariamente sofrimento. É a reforma íntima operando no espírito. Sempre existirão, mesmo para espíritos superiores. Então, as provas são aquelas situações difíceis que nós passamos, mas que são suportáveis, como uma prova de física. Você tem aquela matéria horrorosa para você estudar. Você vai, o Diógenes, que é meu amigo, professor de física, me ouve falar isso, ele me dá uma coça. Mas, ele é trabalhador lá do Flórida, ele é professor de física. Mas, se você estudou e sabe a matéria, a prova para você vai ser tranquila. Você vai lá, vai preencher as questões, vai fazer as fórmulas, isso e aquilo, vai ser de boa. Agora, se você não estudou, se você não aprendeu, não adquiriu conhecimento, não aproveitou o que foi dado, a lição que foi dada, você vai ser reprovado nessa prova. Aí você pode passar de prova para expiação, porque a prova, ela não tem sofrimento. Você vai fazendo, você passa por aquela dificuldade, mas você consegue ultrapassar e ela não tem aquele sofrimento terrível que algumas pessoas têm. Porque quando o sofrimento
bate a sua porta, ela já é a expiação, que é a alavanca de correção. Nós colocamos aqui essa âncora, né, que ela segura ali o espírito, porque é a contenção temporária da liberdade individual para a reeducação. Teve a primeira oportunidade, a segunda, a terceira, não aprendeu? Então agora vai aprender com sofrimento. Prisão às más ações cometidas pelo mau uso do livre-arbítrio. Sofre-se para apagar erros do passado. É a alavanca que move o espírito estacionário ao caminho da perfeição. Então, ele teve uma inteligência brilhante, mas ele usou para o mal. Aí ele vai ter que resgatar essas ações que ele cometeu para o mal. Ele poderá vir numa encarnação com um problema de hidrocefalia. Uma cabeça enorme e assim, inteligentíssimo, ávido e tal, mas não consegue externar. Porque quando ele teve a oportunidade, ele não aproveitou. Então agora, com o sofrimento, o espírito sofre, porque quem está em sofrimento é o espírito encarnado. O espírito em si, não. Como ele está preso num corpo que não tem a sua capacidade plena, para o espírito isso é muito difícil, né? É uma expiação. É como se a gente tem uma doença bastante grave, outras pessoas têm a mesma doença numa gravidade maior e a outra tem numa gravidade menor. Provavelmente teríamos que espiar, umas com mais intensidade, a outras com menos. É como se fosse no nosso dia a dia. Vamos comer uma comida pesada, feijoada. Comer uma feijoada, come. Você tem a escolha. Vou comer feijoada. Aí você come feijoada, come, se entope de farofa, come. Aí quando já não cabe mais, você fica lá, em êxtase. Aí vem, daqui a uma hora mais ou menos, começa a sentir os problemas dessa luta. Então, aí você está em expiação, porque você está sofrendo dor de barriga, isso, aquilo, incômodo e tal. Então, é isso. Você teve a escolha, escolheu de uma maneira não muito boa. Você teve essas consequências. Então, sempre que por isso é que sempre a doutrina espírita nos fala que as dores não é Deus que nos manda, somos nós que adquirimos através das nossas escolhas erradas. E o destino na Terra? Destino da Terra, a inevitável transição planetária. A Terra deixará um dia o estágio de expiação e provas e passará para a condição de mundo de regeneração. Olha que maravilha! Mas depende de nós, das nossas escolhas, dos nossos atos. A lei do progresso, como tudo na natureza do globo, evolui. Materialmente, a Terra já se transformou para abrigar corpos mais aperfeiçoados. Vimos lá no tempo do primitivismo, como os corpos eram ainda muito grosseiros, hoje já somos melhorzinhos, mais bonitinhos, né? E a partir daí, isso não quer dizer que o bonitinho é evoluído, não. Isso é uma questão de evolução de acordo com o planeta que nós estamos habitando. E a condição? A condição para que a felicidade impere na Terra precisará ser povoada apenas por espíritos bons, dedicados ao bem. Aqueles que não vencerem o mal retornarão a mundos inferiores. Então, meus irmãos, aqueles que ainda insistem em fazer o mal, eles não passarão para esse planeta de regeneração. Eles vão para mundos iguais ou inferiores à Terra, para que eles possam perceber o que eles perderam em não aproveitar a encarnação neste planeta. E nós, hoje nós estamos vendo aí crianças que estão nascendo de uma maneira mais sutil, são pequenininhos na escola, você já vê. Tem uns que ainda são, esse brinquedo é meu, isso aqui, bate, belisca e tal, mas muitos já são, oi coleguinha, chega, abraça, troca
pequeno. Essa semana eu recebi um zap de uma amiga. Ela tem um pequeno de 3 anos. Eu disse que chegou na escola, chegou lá, uma coleguinha dele de escola, recebeu ele assim, oi João, aí deu 2 beijinhos nele, um abraço, olhou para ela, sorriu. Aí ela, eu não me senti preparada para isso. Eu falei, aí eu só respondi para ela, sogra. Ela, não estou preparada, porque tem 3 anos. Então, tem crianças hoje, a maioria, muitos, não é a maioria não, muitos já tem esse carinho, já tem esse zelo, já sabe, curte a fraternidade. Outros ainda estão naquele ímpeto, né, de beliscar, de bater, mas você vê que a maioria, né, que estão nascendo já estão sendo já preparados para um mundo mais fraterno. Aí cabe aos educadores, tanto colégio quanto em casa, estimular esse lado fraternal, né, para que ele possa cada vez mais se sentir feliz e cultivar esse lado fraternal desses espíritos, porque a Terra só vai passar a uma condição de regeneração com espíritos assim, aqui, vivendo. Aí no mundo de regeneração, como é que é? É onde a paz começa a se consolidar. Olha que delícia, já não vai ter mais na balança virtudes e defeitos mesclam em equilíbrio. O mal já não vai ser tão maior do que o bem, eles vão ser equilibrados. No estágio escolar é como se estivéssemos no ensino médio, a reconstrução da sociedade sobre novos valores morais. Olha que interessante. A realidade física desse mundo de regeneração. O homem ainda está ligado à matéria e sujeito às suas leis e sensações, mas livre das paixões desordenadas. Olha, no mundo de regeneração não haverá mais feminicídio. O feminicídio o que é? São essas paixões desordenadas. Ah, ela é minha, ele é meu, você não pode ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Mas ninguém nasceu com ninguém. Todo mundo nasceu sozinho, que eu saiba, né? Ninguém, só que nasceu junto foi gêmeo. Assim mesmo, um nasceu primeiro, outro nasceu depois. Só se for aqueles espíritos que nascem juntos, siameses, né? Então, mas fora isso, mas cada um nasce primeiro. Ninguém nasce junto, né? Coitado da mãe, se fosse assim. Né? Um nasce primeiro, outro nasce depois. Então, no mundo de regeneração, já estaremos livres dessas paixões desordenadas. E a realidade espiritual desse mundo? O orgulho, a inveja e o ódio já não existem. Olha que maravilha. O amor rege as relações, não existem mais expiações, que são as angústias do passado, porque você já resgatou tudo que tinha que resgatar nesse planeta de provas e expiações. Mas ainda há provas que são os testes de aprimoramento. Então, não vai existir mais expiações, sofrimentos. Mas as provas vão existir, que é para ver se você aprendeu, né? Vamos ver se aprendemos a lição. Por isso existem as provas nesse mundo de regeneração. E nos mundos felizes? Mundos felizes é a supremacia, olha que delícia, a supremacia da inteligência e do amor. A balança aqui já é diferenciada. O bem supera em muita ignorância. Olha só que delícia, né? A gente chega lá, vai demorar um pouquinho, mas nós vamos chegar. É como se fosse o nosso ensino superior. E a realidade física, a matéria é mais leve, o corpo físico desliza ao invés de andar, a infância é mais curta e a vida mais longa. Ciência e tecnologia atingem patamares inimagináveis. Fim das doenças, pestes e morte prematura. Quando eu estava fazendo isso, eu gostei desse planeta aí, que a gente fica leve. Desliza, né? Isso é bom, né? Então, o nosso corpo físico já não vai ser tão compacto assim de carne e osso, já vai ser uma matéria mais leve, menos densa do que essa. A infância não vai ter essa longevidade de 12 anos, 13 anos de infância, não, ela vai ser mais curtinha, porque o espírito já está mais depurado. E a vida vai ser mais longa, a gente não vai viver 90, 80, vai viver 120, 130, porque nosso espírito terá uma característica diferenciada do que
temos hoje, né? E esses corpos físicos, eles não estão sujeitos a pestes, a doenças, né, a mortes prematuras. Existe sim um corpo físico, mas muito diferente do nosso. Às vezes chega até difícil a gente imaginar, porque a gente só conhece isso aqui, que é a nossa encarnação. Mas à medida que a gente vai se depurando, tudo vai se depurando, principalmente o nosso corpo físico. Aí chegamos até os mundos celestes. Nos mundos celestes é o ápice da evolução espiritual. A balança reina exclusivamente o bem. A ignorância já não existe mais. O estágio escolar é como se fosse uma pós-graduação. São as últimas etapas da reencarnação. Então, quando nós chegamos aqui nesse mundo celeste, a gente já não tem mais tanta necessidade de reencarnar, porque a gente já não tem mais o que depurar, né? Não tem mais o que resgatar. E a realidade unificada desse planeta? Morada dos espíritos totalmente depurados, felicidade completa, o cume da sabedoria e da bondade, livre transmissão do pensamento, que é uma comunicação pura, e tudo é harmonia, amor, caridade e justiça. Nesse mundo, no mundo celeste, nós nos comunicamos não mais pela fala, assim, mas pelo pensamento. E não vai ter esse problema de a gente pensar bobagem ou saber quem está pensando bobagem, porque já seremos espíritos puros. E espírito puro não pensa bobagem como a gente pensa. Ele só pensa em coisas boas, em fazer o bem, em ajudar o próximo. Quando chega nesse estágio, até mesmo antes, ele pode receber tarefas, né? Mas vai recebendo tarefas mais superiores. Por exemplo, Jesus, aqui, ele recebeu a tarefa de ser o governador de um planeta, que é o nosso planeta. Ele reencarnou, teve que fazer o processo inverso ao nosso para poder reencarnar nesse planeta e aqui dar continuidade através do seu exemplo. Mas no mundo, ainda aqui, no mundos felizes, nós já temos já um pouquinho de superioridade, a nossa realidade já vai ser sem guerra ou fome, sem ricos ou pobres, de bens materiais, a única diferença é a superioridade moral, a inveja e o mal deixam de existir. Aqui, nesse estágio de mundos felizes, nós já podemos ter umas tarefas um pouco mais importantes, como ser anjo da guarda de alguém. Porque todos nós, ao reencarnarmos, temos um espírito que é superior a nós, que tem uma evolução maior do que a nossa, e ele se compromete junto à espiritualidade maior. A Rosângela vai reencarnar, eu vou acompanhá-la nesta encarnação. Muitas das vezes acompanha a gente no retorno à espiritualidade, muitas das vezes em outra encarnação. Então ele nos acompanha. E ele está sempre do nosso lado, né? Quando a gente acha que ele nos abandonou não, nós é que abandonamos ele. Ele está lá, quietinho. Aí a Rosângela faz uma bobagem e faz assim. Essa minha tutelada é um problema. Aí eu vou lá, lembro dele, faço uma oração, peço para ele me ajudar, ele, opa, eu estou aqui. Eu nunca deixei de te ajudar, mas você não pediu, você quis fazer da sua cabeça, estamos aqui, vamos ajudar e consertar essa bobagem que você fez. Então, a gente pode ser um anjo da guarda de um espírito que está reencarnando. Pergunta para reflexão. Você gostaria de ser anjo da guarda de um espírito como você é? Você dá muito trabalho para o seu anjo da guarda? Dá muito trabalho para o seu anjo da guarda. Olha, pensa nele, ele está aqui. Aí, tem muitos anjinhos da guarda que estão assim, ó. Só dele. O meu mesmo está assim. Entendeu? Então, são tarefas que o espírito superior recebe, né? Eles habitam nos mundos felizes. Então, vamos dar menos trabalho para o nosso anjinho da guarda? Vamos procurar nos melhorar para dar menos trabalho para ele? E aqui, então,
é o ápice da nossa evolução. Nós temos toda essa caminhada espiritual. Começamos lá no mundo primitivo, no mundo de provas e expiações, mundos superiores, divinos, celestes, chegamos até aqui. Então veja como a caminhada do espírito parece que ela é breve, mas não é. Quantas e quantas encarnações nós já devemos ter tido aqui na Terra? A gente não sabe. A gente não sabe por quê. O que ia adiantar para a gente saber o que nós fizemos ou o que nós deixamos de fazer em existências passadas? A gente só ia ficar chateado. Por exemplo, se nós tivéssemos uma vida de reinado, como a princesa, a rainha Elizabeth, que retornou ao plano espiritual. Aí, se ela reencarna e descobre, fazendo lá, se fosse possível ter acesso às encarnações anteriores, que ela foi uma britânica, nobre, rainha, por 90 e poucos anos, quase 100 anos, e tinha uma vida toda tranquila, que o filho dela tem um serviçal que coloca pasta de dente na escova dele. Imagina, o cara não bota nem pasta de dente na escova, ele só pega a escova, isso quando o rapaz não escova os dentes dele. Então, aí, uma próxima encarnação, ela nasce lá na África, ela vai ter uma tarefa de ajudar aquele povo, aí ela descobre que ela foi rainha. Pô, eu fui rainha, como é que agora eu estou aqui nesse perrengue danado? Não é possível. Então é igual a nós. Se a gente descobriu que nós fomos no passado, e a gente sempre acha que a gente foi rei, rainha, princesa, a gente não foi escravo, não foi capitão do mato, não foi nada disso, né? A gente foi gente do bem, né? Vamos pensar assim. Mas, se nós soubéssemos o que fizemos, ou se nós tivemos uma vida nobre em encarnações passadas, a gente ia ficar feliz de saber que está agora pagando um plano de saúde caro, dependendo do SUS, etc e tal. A gente ia ficar feliz? Aí o que ia acontecer com a sua encarnação? Você ia fazer um bocado de bobagem e não ia ter evolução. Porque você ia ficar pensando num passado nobre que você teve, e agora você não tem, e você não tem coragem de querer correr atrás para você se melhorar. Então, por isso que nos é vedado, né, saber o que fomos no passado. Algumas pessoas têm essa prerrogativa, mas não são todas. Uma vez, Divaldo, eu assisti uma palestra de Divaldo, e ele falou que se a gente quiser saber o que a gente foi no passado, preste atenção nos nossos gostos. Se nós gostamos de coisas mais refinadas, se nós gostamos de coisas assim mais, né, popopó, é sinal que nós tivemos uma encarnaçãozinha nova. Ou se nós tivemos uma encarnação mais simples, a gente gosta mais de coisa mais simples, a casa com 13, com aquelas casas, mansões já não atrai a gente gosta mais de uma casinha mais simples, é sinal que a gente teve uma encarnação mais simples. Isso foi o que ele falou. Eu acho que eu devo ter sido uma egípcia cheia de como é que é, ouro, porque eu adoro ouro. Gente, como a árvore de Natal, me enfeitar. Eu acho que devo ter sido aquelas egípcias lá, que viviam que nem a árvore de Natal. Então, quando ele falou isso, eu pensei na hora, eu acho que eu nasci lá no Egito. Então, ele falou esses detalhes pequenos que a gente vai prestando atenção em nós, que a gente pode ter uma ideia do que fomos e o que podemos melhorar. Na verdade, nós reencarnamos não para ficar pensando no passado, do que fomos, do que fizemos, mas sim para aproveitar esta encarnação, o que temos e o que podemos fazer para melhorar. Essa é o caminho da evolução. É aproveitar o que temos uma vida difícil, tá, nascemos numa comunidade difícil, tá, mas tem a oportunidade de estudar, tem a oportunidade de progredir, vamos fazê-lo. Chegou o amiguinho e disse que é mais fácil você ser aviãozinho, que você entende da moda e dinheiro sempre. E vida curta sempre. Então, se você for... Existem aí muitos exemplos de
de pessoas que nasceram em comunidades difíceis, têm uma vida difícil, mas que estudaram, progrediram, fizeram um curso superior e hoje trabalham na comunidade como profissional, seja de psicologia, seja de assistência social, seja do que for, do que ela se formou. Então, aproveitou a encarnação. É isso que a espiritualidade espera de nós. É isso que Deus espera de nós. Que a cada encarnação a gente progrida, a gente realmente evolui, sem pensar. O que passou, passou. Passou, não volta mais. Então não fica pensando no passado. Vamos pensar no presente para construir um bom futuro. Fazendo então um resumo de tudo que nós falamos do mundo primitivo, de expiação de provas, de regeneração, felizes e celestes. Agora nós vamos ver a predominância de cada um. Nos mundos primitivos, a ignorância é total. No mundo de provas e expiação, o mal ainda é maior que o bem. Na regeneração, tem um empate. A virtude e o defeito estão ali juntinhos. Já nos mundos felizes, o bem está acima do mal. E nos mundos celestes existe somente o bem. A dor. Como é a dor nesses mundos? A dor no mundo primitivo, ela é física, que é a sobrevivência. A expiação, no mundo de expiação e provas, ela é física e moral, porque nós temos provas e temos expiações. No mundo de regeneração, é apenas moral, porque só temos provas. Já expiamos, já resgatamos. Então, nós só temos provas. Nos mundos infelizes, ou felizes, ela é inexistente, a dor não existe. Olha que delícia. Quando a gente chega lá, não vai ter mais cólica, não vai ter nada disso, vai ser uma delícia. E nos mundos celestes, também ela é inexistente, porque nós já depuramos tudo que tínhamos que depurar até aqui no planeta de regeneração. E o corpo físico? O corpo físico como é que é? O primitivo, no mundo primitivo, ele ainda é bruto e animalesco. No mundo de expiação e provas, ele ainda é denso, como o nosso, sujeito a doenças. Né? No mundo de regeneração, já é uma matéria subjugada, já é uma matéria mais fina do que essa daqui que nós temos. Já nos mundos felizes, é uma matéria leve que desliza. E nos mundos celestes, é fluídico, pura luz. E as relações sociais? Nos mundos primitivos, são regidas pelo instinto. Né? Puxa o cabelo, quero isso, tá. É porque não tem nada moral, tudo pelo instinto. Já no mundo de provas e expiações, as relações sociais são marcadas pelas duas chagas dessa humanidade, orgulho e egoísmo. É isso que nós temos que combater dentro de nós. Já no mundo de regeneração, o amor já é nascente, já existe uma fraternidade, já existe a troca. Nos mundos felizes, é a fraternidade real. E no mundo celeste, é uma harmonia divina. Olha que delícia. Então, nós estamos aqui hoje no mundo de provas e expiações, onde o mal ainda é maior que o bem, as dores são físicas porque temos provas e expiações, o corpo físico ainda é denso, sujeito a doenças, e as relações sociais são marcadas pelo egoísmo e pelo orgulho. Mas nós vamos aqui melhorar. Olha, nós temos o caminho da regeneração, temos o caminho para chegar no mundo feliz e até chegar no mundo celeste. Eu chegando na regeneração já fico feliz. Então, é passo a passo. A evolução não se dá assim de hoje para amanhã. É passo a passo. É isso que Jesus espera de nós. Foi para isso que Deus nos criou. Para que passo a passo nós possamos melhorar, possamos evoluir. E a Terra? A Terra, ela é uma escola para a mente e um hospital para a alma. É isso que é o nosso planeta. A escola, porque ela é um educandário eficiente, onde adquirimos sabedoria e experiência viva. Cada prova é uma lição indispensável no currículo do universo. Por isso é uma escola, um educandário eficiente. E o hospital? O hospital é abençoado,
onde ocorre a recuperação da saúde do corpo e do espírito através da terapia do amor e da beneficência. Por isso que o nosso planeta também é um hospital. Aí, meus irmãos, o sofrimento não é um castigo eterno, é um tratamento temporário. O universo inteiro conspira para a nossa ascensão à luz. Então, vamos ter mãos à obra, esquecer o passado e fazer uma nova página a partir de hoje para a nossa evolução, para que possamos galgar cada vez mais esse mundo de provas e expiações para a regeneração, onde vamos deixar a expiação, as dores de lá para trás e vamos só fazer provas para ver se aprendemos a lição. Que tenhamos sempre a oportunidade de aprender, a oportunidade de renovar, que essa doutrina espírita nos ajuda, nos ampara, ela nos fala que nós somos espíritos em evolução e como tal aqui estamos por um tempo determinado, retornaremos à espiritualidade, depois retornaremos a novo corpo físico para ver se aprendemos. Que possamos cada vez mais aprender, renovar e sermos espíritos colaboradores com o universo. Muito obrigada. Agradecemos Rosângela pelo estudo e tantos conceitos compartilhados, uma verdadeira aula. Eu só repassando a nossa agenda do final de semana. Então, amanhã em Itatiaia, palestra do Rony Ricardo, a partir das 19 horas, no Centro Espírita Francisco Xavier. E no domingo, aqui na CAES, seminário com Auriston, a importância do movimento da unificação, a partir de 9h30, com lanche compartilhado. Vamos agora fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece de encerramento. Para essa prece de encerramento, eu quero pedir a participação de todos para um Pai Nosso, porque, como dizia o Mestre Jesus, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque o vosso seja para sempre. Agora vamos seguir com o passe, convidamos os trabalhadores passistas. Quem desejar receber o passe, permanecer em seus lugares que serão encaminhados. Desejo uma boa noite a todos. E hoje temos cantina, não deixem de prestigiar. É muito bom. Muito obrigada, uma boa noite a todos.